Olá, hoje vamos falar um pouco sobre as rodovias do Espírito Santo, a BR-101, a BR-262, os problemas que nós temos enfrentado nas rodovias capixabas, muitas mortes, muitos acidentes, as pistas não adequadas ao desenvolvimento e ao crescimento do Estado e do país. Para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui ao DENIT ouvir o superintendente no Estado do Espírito Santo, Ralph Luigi. Doutor Ralph, obrigado por nos atender aqui. Que agradeço a minha oportunidade. A gente tem acompanhado alguma coisa pelo jornal, também algumas novidades que estão sendo colocadas para as rodovias do Espírito Santo, né? Com relação à BR-101, ela foi já licitada, existe uma concessionária que vai iniciar as obras, mas as pessoas ficam querendo saber quando que se inicia. Ontem foi anunciado também por um outro veículo de comunicação que haverá sinalização. Na realidade, Almir, o processo já começou. Desde maio deste ano, a rodovia foi concedida à iniciativa privada e, após os 30 dias de mobilização da empresa, ela vem fazendo sistematicamente obras de recuperação na rodovia. Se você passar pela BR-101 hoje e observar principalmente nas proximidades da Grande Vitória, nós já temos desde João Neiva até a entrada da Serra aqui e desde a saída de Viana até a entrada de Guarapari, o trecho praticamente recuperado. Então, a concessionária vai no processo de recuperação da rodovia no sentido Vitória-Divisas, seja com a divisa do Espírito Santo com a Bahia, seja da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. E após essa recuperação da rodovia, ela parte com os procedimentos de sinalização. E ela vai sinalizando todo o trecho recuperado. Enquanto isso, porque ela tem um prazo de 12 meses para cumprir esses eventos, que é recuperar toda a malha, ela vai sinalizando aquilo que nós chamamos de pontos críticos. Recuperar toda a malha significa fazer o piso regularizado. Exatamente. Né? Sem nenhuma ampliação, né? Isso. A princípio, no primeiro ano, não haverão ampliações, ou seja, duplicações da rodovia. O que vai haver são essa recuperação, a própria sinalização dos pontos considerados críticos, haverá a construção de algumas passarelas, algumas delas inclusive já se iniciaram, como por exemplo a passarela em Braço do Rio, no quilômetro 31, Conceição da Barra. Nós teremos também a construção de algumas vias laterais. Aqui, por exemplo, no município da Serra, nós teremos 5 quilômetros de ruas laterais a serem construídas até maio do ano que vem. Então tudo isso já está em andamento pela concessionária. Ela tem esses prazos para cumprir, porque as penalidades pelo não cumprimento são muito fortes. Sim. E além disso, claro, ela tem que construir as praças de pedágio. Sim. As praças de pedágio já se iniciaram também. Na BR-101 Sul, nós temos 3 pontos com praças de pedágio. A terraplanagem, inclusive, já está pronta. E a expectativa da concessionária é que as 7 praças de pedágio elas já estejam concluídas até maio de 2014. Certo. Superintendente, é importante, até o Capixaba teve agora recentemente um episódio aí com relação à terceira ponte, né, com relação ao pedágio, que as pessoas entendam como esse pedágio vai ser cobrado. É uma obra terceirizada, né? Na realidade, não é nem uma obra, não é nem a obra que foi terceirizada. A própria administração da rodovia é que foi terceirizada. A rodovia foi outorgada a um privado. Então a administração hoje não é mais feita pela União, a administração é feita por um terceiro e toda e qualquer responsabilidade, Almir, de problemas que venham ocorrer na rodovia, não são mais alocados, esse risco não é mais alocado para a União, esse risco é alocado para o terceiro. Então aconteceu um acidente por uma falha de sinalização, ou aconteceu um acidente por algum problema na rodovia, a responsabilidade, algum buraco na pista, por exemplo, a responsabilidade não é da União mais. A responsabilidade é do terceiro, ou seja, da concessionária. E ela precisa ser remunerada tanto pelos investimentos que ela está fazendo, quanto pelos riscos que ela está correndo.
Sim. E essa remuneração vem através da cobrança da tarifa de pedágio. Nós vamos ter 7 praças de pedágio aqui no estado do Espírito Santo, com valores muito módicos, variam de R$ 1,90 a R$ 3,60, aí depende da praça. São 7 valores distintos nas praças de pedágio aqui do Espírito Santo. E se você comparar a quantidade de investimentos que nós temos que fazer, ou que a concessionária tem que fazer, com o valor da tarifa de pedágio cobrada aqui no Espírito Santo e em outros estados da federação, a gente verifica que a tarifa de pedágio aqui está no valor muito confortável. Sim. Então, a expectativa, tanto da União, através do Ministério dos Transportes, é que nós tenhamos muito em breve uma rodovia completamente recuperada, sinalizada e com a tarifa de pedágio a preços bastante módicos, ou seja, bastante confortáveis para quem se utilizar da rodovia. E os pontos críticos, aqueles que causam maior número de acidentes, com mortes? Nesse item, o DENIT já vinha fazendo um trabalho muito importante. Nós instalamos diversos equipamentos de controle de velocidade nos pontos mais críticos da BR-101. Eles continuam operando, mas a concessionária tem que fazer 2 trabalhos. Primeiro, o trabalho de identificação de cada um dos pontos críticos existentes e depois o trabalho de mitigação do número de acidentes nesses pontos críticos. E aí ela pode se utilizar de diversas soluções. Por exemplo, soluções de sinalização, soluções de fiscalização eletrônica de trânsito ou até mesmo uma solução de uma intervenção mais pesada, como, por exemplo, você fazer uma retificação de traçado, construir um viaduto, colocar uma passarela. Então, todas essas ações estão previstas no contrato de concessão e a concessionária tem 5 anos para executar esse serviço. Quando eu digo executar esse serviço, executar todos esses serviços ou eliminar todos esses pontos críticos identificados no primeiro ano. Então, no primeiro ano, ela identifica onde estão os pontos críticos e ela tem 4 anos para trabalhar esses pontos críticos identificados. Por que eu falo isso? Porque à medida, o trânsito é um processo muito dinâmico. E à medida que você elimina um ponto crítico em um local, o motorista imprudente, ele deixa de cometer imprudência ali, mas muitas vezes ele comete num outro ponto. Então, sim, o ponto crítico muda, ele vai variando, é incrível isso, mas ele vai variando conforme você vai trabalhando as soluções na rodovia, mas ele vai variando cada vez com impacto menor. Então, a expectativa nossa é que ao final de 5 anos a gente tem um índice de acidentes muito menor na nossa rodovia BR-101 aqui, que pelas estatísticas até 2011 era uma das 3 rodovias mais perigosas do país. Certo. Do ponto de vista de engenharia de tráfego, a importância da sinalização nesse processo? É primordial, né? E o que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais? O DENIT está fazendo investimentos nas rodovias que são, digamos assim, que convergem para a BR-101, em nível nacional, não é só em nível local não, em nível nacional. Então nós vamos ter também um fluxo maior de veículos saindo dessas rodovias, chegando na BR-101 para a gente poder utilizar todo o potencial econômico do estado, com a nossa malha portuária que está avançando bastante, crescendo, com questões turísticas. Então nós vamos ter o fluxo da BR-262, que vai ser duplicado agora, aumentando. Nós vamos ter o fluxo da BR-381, que está terminando de ser implantada, um trecho que estava faltando. Ele vai aumentar significativamente nos próximos anos, da BR-259 que nós estamos recuperando também, da BR-482 que o governo do estado em parceria com o DENIT está duplicando. Então há uma série de investimentos que estão sendo feitos nas rodovias que alimentam a BR-101 que fazem com que os investimentos na própria BR-101 sejam prementes. E nesse contexto, a sinalização ela é vital, que ela é um investimento que se consegue fazer mais rápido e que se você consegue ter um resultado satisfatório no curto prazo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.